Olá, pessoal! Voltamos aqui com a nossa aula de Teoria Geral do Direito e agora vamos estudar aí um pouco mais das questões relativas às fundações. Na aula anterior, nós vimos com exaustão as características essenciais, primordiais da figura jurídica denominada associação. E eu iniciei um pequeno estudo comparativo das associações e das fundações. E vocês puderam perceber que, principalmente, tem uma distinção que vai diferenciar aí as associações das fundações, que é justamente a coletividade do interesse que está sendo envolvido. Nas associações, eu tenho envolvido uma coletividade de pessoas, ao passo que nas fundações o essencial é a coletividade de bens. Disso a gente pode concluir que as fundações, elas são pessoas jurídicas de direito privadas eminentemente patrimoniais, porque nas fundações o patrimônio é o ponto mais importante, mais relevante para a sua caracterização, diferentemente do que ocorre com as associações. Todo momento, então, que há o interesse na criação de uma fundação, a primeira questão que há de se pensar é se aquele instituidor, aquele criador da fundação, tem patrimônio suficiente para manter todas as atividades da fundação. Lembrando que as fundações também devem objetivar alcançar uma finalidade não lucrativa. Então, todo o aspecto envolvendo aí a questão atinente à fundação perpassa então por essas características. 1. Coletividade de bens e 2. Uma finalidade que seja lícita e não lucrativa. Na aula de hoje, então, nós vamos finalizar o estudo envolvendo as fundações, lembrando que as fundações públicas, elas são objetos de estudo da disciplina de Direito Administrativo. Então, dentro do que nós temos, dentro do Código Civil, a primeira questão que nos é interessante observar com relação às fundações é a sua forma de constituição. Como que ela surge no plano jurídico? Trouxe para vocês aqui esse esquema para vocês entenderem que tudo surge, toda fundação ela surge de uma manifestação de vontade do instituidor. O instituidor é aquela pessoa que detém uma quantidade relevante de patrimônio, de bens, de imóveis, de dividendos, de ações e que destina esses recursos para a criação dessa fundação. Então, tudo surge então a partir da manifestação de vontade de um instituidor. Esse instituidor, essa pessoa, pode ser física ou jurídica, ela pode fazer essa constituição da fundação de duas formas. Ele pode fazer em vida ou após a sua morte. Quando eu estou falando que ele pode fazer em vida, significa que esse instituidor deverá lavrar uma escritura pública no cartório de notas, indicando quais bens, qual parcela do seu patrimônio deverá ser revertida para a fundação dessa pessoa jurídica de direito privado, que é a fundação. Então, nesse primeiro momento, ele vai, mediante essa escritura pública, informar quais serão os bens e como se dará a constituição futura do estatuto da fundação. Então, quero que vocês gravem que nesse primeiro momento aqui da instituição, não estou falando do ato constitutivo que deve ser levado a registro. Essa primeira fase é a fase de externalização da manifestação de vontade do instituidor. Então, pela lei, previu-se uma forma
específica, uma forma solene para ele manifestar essa vontade de constituir uma fundação, que em vida, reforço, é por meio de escritura pública. Mas nada impede também que após a morte desse instituidor, ele também possa ir reservar uma parcela do seu patrimônio para destinar à criação de uma fundação. Toda vez que eu falo pós-morte, vocês têm que ter em mente que aqui a figura que o legislador previu para externalização dessa manifestação de vontade é o testamento. E esse testamento, ele não necessariamente precisa ser um testamento público. Então, a única questão que o legislador ele leva em consideração quando eu estou instituindo uma fundação após a morte é que esse instituidor ele elabore então um testamento que seja válido, lícito pelas normas de direito civil, destinando aí parcela do seu patrimônio. E dentro desse também testamento é possível ele possibilitar aí quem será o responsável pela elaboração do estatuto. Entendido, então, essa primeira fase de instituição, de constituição, de externalização da vontade aí do instituidor para se criar a fundação?